Perdeu o emprego? Tem solução. Cíntia, tem muita gente sendo demitida nesse momento de crise no país. Muita gente que está com medo de ser demitida. Estão chegando muitas perguntas para a gente para saber como lidar com essa situação. Tem solução para isso? Olha, Cris, a primeira coisa que a gente tem que contar para os outros é que tem vida fora das empresas. Então as pessoas, os profissionais, claro que devem prestar atenção a esse momento, mas eles não devem entrar em pânico diante de um desligamento de uma corporação. Mas, de fato, o que mais ajuda a enfrentar esse momento é conhecer, para não ter medo. Você tem que conhecer a dor e o sofrimento para não ter medo dele. E de fato, entender que você vai se deparar, seja se você perdeu o emprego, ou se você decidiu sair porque você estava sendo muito pressionado, resolveu, como hoje, acho que a nova geração Y está muito disposta a fazer os seus próprios empreendimentos, então deixa um emprego, um estágio para criar seu próprio negócio, você vai se deparar com questões muito específicas e que você tem que estar pronto para enfrentá-las. Não é o maior, mas é o primeiro que você vai sentir. Você vai sentir a falta de uma rede de proteção. A empresa te dá uma rede de proteção, não importa o tamanho, se ela é grande, se é pequena, se é média, ela te protege, ela te oferece um plano de saúde que você vai ter que fazer sozinho, ela te oferece um suporte de tecnologia, você está lá, você está acostumado que se o seu computador deu pau, você vai ter alguém que você vai chamar, ela te fornece questões de logísticas ou de transporte ou de tecnologia. Isso tudo vai sumir da sua vida. Se você tem que marcar uma viagem, fazer alguma coisa, tem alguém, tem um departamento, aquela vida que a gente depende de departamentos, a gente passa a depender da gente mesmo. E isso, embora seja o primeiro susto, é muito simples de você reaprender. É um aprendizado, você vai ver que você consegue fazer sozinho. A gente nem se dá conta de como o ritual de sair todos os dias de casa para ir trabalhar em determinado lugar começa a fazer parte do seu condicionamento de vida. Você sai, você vai dar bom dia para quem estiver na portaria, você vai encontrar o mesmo círculo de pessoas que você pode inclusive levar, se você sair de uma empresa, você continua cultivando e mantendo aqueles amigos, mas não naquela situação. Você acha importante manter essas pessoas durante um período? As que te forem de fato caras, as pessoas que não aquelas que você convive por obrigação, e são muitas, né, que a gente convive, mas eu acho muito importante você não se distanciar dos seus amigos. Embora exista uma questão também talvez de romper um cordão umbilical. Por muito tempo, quando a pessoa sai de uma empresa e ela marca o café, o happy hour e tal, o almoço com as amigas, né? A gente está falando muito de mulheres, as mulheres são muito afetivas. As mulheres acabam sendo um pouco porta-voz do que está acontecendo dentro daquela empresa e você um pouco fica ali cultivando uma nostalgia, se for o caso, se não foi, por exemplo, uma decisão sua a de sair. Ou então fica uma fofoca de quem que você vai falar mal. Então depende muito, escolher um pouco esse círculo, né, de amizades, porque não são aquelas pessoas que te puxam para trás, são as pessoas que querem te ver caminhando, que te colocam para frente. Não adianta você passar, se você foi demitida, passar a cultivar um rancor, né? Cultivar coisas que sejam negativas, olhar para frente, né? Aquilo fica lá no retrovisor. Parece, quando você sai de um trabalho, que você ganhou um tempo livre. De fato, você ganhou. Se você se dedicava 8, às vezes mais horas por dia para um trabalho, agora esse tempo é seu. E quando o tempo te pertence, você leva um susto, porque você acha que ele diminuiu, que não vai dar tempo de você encaixar aquela ginástica, aquela manicure, aquilo que você fazia assim como um jogo de cintura. Quando aquele tempo ficou grande, você não sabe se de repente é capaz de passar um dia inteiro porque você tinha uma manicure. E não, mas a manicure era só meia horinha.
Mas a angústia de administrar esse tempo também vai fazer você ter medo, né? Demora um tempo para você entender qual o horário, onde você vai colocar cada caixinha das suas tarefas, porque obviamente ou você vai estar em busca de um outro trabalho, ou você está desenvolvendo uma carreira autônoma, algum trabalho seu, e você vai ter que continuar trabalhando, né? De qualquer forma. Então essa angústia com o tempo é um aspecto importante para prestar atenção. Faça uma agenda, pense quais são os horários em que você rende melhor. Aquela pessoa que odiava acordar cedo para ir trabalhar, então aproveita e não acorda cedo, mas trabalha até mais tarde, né? Você hoje é dono do seu tempo, dona do seu tempo. Eu era a fulana de tal de onde? E esse onde, esse local, era o seu slogan quase. É como se a marca não te pertencesse, a marca fosse a da empresa. E aí você começa a achar que você perdeu o acesso, as pessoas não vão atender seu telefone, ou as pessoas vão ser mais difíceis, né, de serem acessadas no momento em que você mais precisa. Então essa perda é muito profunda e existencial, e é com ela que você tem que se lidar, é com ela que você tem que se haver de uma forma mais lúcida, com mais sabedoria, para entender que não importa qual era a empresa para onde você trabalhava, assim como não importa a empresa que você irá trabalhar, você continua sendo uma profissional valorizada para o mercado, não importa qual seja a sua área. Acho, Cris, que as demissões, as saídas, muitas pessoas comparam, talvez com algum exagero, com o luto. Sim. Mas não é de todo incomparável o sentimento de perda. Inclusive aquelas famosas fases, né, que é da negação, da raiva, da aceitação, da negociação, quando você perde uma pessoa querida, isso também está presente na sua perda de um emprego, principalmente se era alguma coisa que você gostava muito. Mas o fato é que você me pergunta o que é que as pessoas devem fazer, e eu acho que, assim como no luto, essas reações são muito singulares. A gente não tem como generalizar e dizer assim, olha, passe agora um ano sabático, ou pegue as suas economias e vá fazer um curso. Às vezes é isso que se apresenta, e aí você faz. Eu tive uma conversa agora mesmo com uma consultora que presta muita atenção nessas coisas, a Denise Damiani, e ela me disse uma coisa muito interessante a respeito desse momento de transição de carreira, ou de quando a pessoa deixa um trabalho, deixa uma empresa para começar outra. As pessoas acham que o ideal nessa época, nesse momento, é se qualificar para dar o próximo passo. E aí são aquelas pessoas que vão fazer cursos e vão fazer MBAs e vão estudar fora, quando podem, porque acham que assim, dessa forma, elas estarão mais preparadas para assumir ou para conquistar novos espaços profissionais. E ela diz, não, esse momento não é o momento da qualificação. A qualificação é um momento, enfim, ela tem que ser permanente. Mas neste momento, a bagagem teórica não é a mais interessante. A bagagem de entender qual é o seu próximo passo, ela está muito mais focada na prática e no relacionamento do que digamos assim, numa qualificação teórica. Então ela aconselha as pessoas a fazerem diversas coisas nesse intervalo que não estejam ligadas, às vezes elas podem fazer trabalhos até não remunerados, podem fazer trabalhos pro bono para aprender. Eu quero aprender tal coisa, então eu vou observar ou ajudar pessoas que estejam interessadas ou que estejam fazendo um projeto. Aquele aprendizado prático de passar um tempo estudando, seria quase voltar a ser um estagiário, independente da sua idade. Ela é mais valioso para você, até você descobrir as coisas que você gosta, do que você se fechar num âmbito acadêmico onde todas as outras pessoas estarão numa situação parecida com a sua. Não serve nem muito para fazer um networking.
Então, não é o melhor momento Perfeito. para você dizer assim, vou estudar. A não ser que você seja, quero estudar porque quero estudar. Em épocas de crise, né, a gente está falando, não se endividar, fazer aquele tamanho, guardar sempre guardar. Diminui na manicure. Manicure, você sabe que a primeira coisa que corta, e não é para cortar a manicure, eu precisava até ter usado mais, mas as mulheres acham que tirar as coisas pessoais é uma economia de gastos, mas não está na manicure o seu gasto, não. Pode ver que lá, dá uma passeadinha no shopping, você descobre. Você percebe, né? Você percebe onde é que vai estar. Obrigada, viu, Cíntia? Não se desespere. Tudo vai acontecer na hora certa. Tenha fé.